Aqui eu vou continuar contando para vocês a história de cada signo do zodíaco e também os anjos ligados a cada um deles. Inclusive aqui eu também falarei sobre o 13º signo, que não é tão conhecido assim. E se você é novo aqui no canal, caiu aqui de paraquedas, vai se inscrevendo aí porque tem vídeo novo toda semana sobre mitologia, anjos ou demônios. Não esqueça também de deixar o like e de compartilhar o vídeo porque me ajuda pra caramba, hein? Desde já, obrigadão. Sagitário, que eu descobri na verdade agora que eu sempre falei errado, eu pensei que tinha um R ali, chamando de Sagitário. Esse signo é representado por um centauro apontando uma flecha em direção à constelação de Escorpião. E tem até uma explicação para isso que está no segundo vídeo dessa série que eu fiz aqui no canal. O centauro de Sagitário é ninguém nada e ninguém menos do que o maior de todos os centauros gregos, o Quiron. Normalmente Quiron é lembrado como sendo o treinador ou sensei de Hércules, mas ele vai muito além disso. Ele era o mais velho e o mais sábio dos centauros, que era uma tribo de homens meio cavalos de Tessália. E uma coisa que poucos sabem ou lembram é que Quiron é filho de Cronos, ou seja, ele é irmão de Zeus, na realidade meio irmão, porque ele é filho de uma outra mãe, sendo filho de Fílera, uma oceânide. Quando Cronos estava caçando Zeus por toda a terra, assumindo a forma de um corcel, ele se deitou com Fílera, filha de Oceano. Com ele, ela deu à luz a Quiron, o centauro, que dizem ter sido o primeiro para inventar a arte da cura. Depois que Fílera viu que ela havia gerado uma espécie estranha, ela pediu a Zeus que a transformasse em outra forma. Ela foi transformada na árvore chamada Tília. O Quiron teve uma origem muito diferente dos seus irmãos, tanto os irmãos deuses, que são os Zeus, Ares e Poseidon, até porque ele não foi devorado pelo seu pai, e também dos seus irmãos de raça, os outros centauros. No caso, foi porque os outros centauros nasceram de Nefelê, que foi uma ninfa criada pelo próprio Zeus que usou as nuvens. Ele moldou ela na forma de Hera, e é uma história um tanto quanto confusa, mas pesada também. Tinha um cara chamado Ixion. Esse cara queria porque queria dormir com a deusa Hera, mas Zeus, para testar para ver se isso tudo era verdade, através das nuvens ele moldou uma mulher muito parecida com a sua esposa. E quando o Ixion viu essa mulher, ele ficou completamente maluco e pensando que fosse Hera, ele atacou essa mulher e se deitou com ela. O Zeus, vendo tudo isso, puniu o Ixion e a Nefelê acabou gerando todos os outros centauros. Como ele era extremamente sábio, ele foi professor de vários heróis da mitologia grega e não somente o Hércules. Incluía, por exemplo, os argonautas Jasão e Peleu, o médico Asclépio, o semideus Aristeu e o Aquiles de Troia. Nas antigas pinturas dos vasos gregos, o Quiron era frequentemente retratado com uma forma bastante diferente daqueles outros centauros. Ele tinha o corpo inteiro de um homem, da cabeça aos pés, com um corpo parcial de cavalo preso à sua garupa. Ele estava sempre vestindo uma única túnica longa e botas. Mas isso pode ser porque quando os gregos iam representar o Quiron, nos teatros gregos não tinham muito como eles representarem o Quiron de outra forma, né? Porque tinha limitações de figurino. E já os outros centauros, como não eram muito representados, eles apareciam praticamente nus, tendo a parte de baixo da cintura completamente de cavalo. O fim do Quiron é bem triste. O Hércules estava enfrentando vários outros centauros porque eles estavam descontrolados. E no meio de toda essa loucura que estava acontecendo, ele acabou acertando o Quiron com uma flecha, e essa flecha estava envenenada com o veneno da Hidra. E é claro que o Hércules não queria que isso acontecesse. O veneno deixou uma ferida insuportável no Quiron, e mesmo ele sendo imortal, ou seja, ele não podia morrer, ele estava sofrendo tanto, mas tanto, que ele estava desejando a morte, tanto que ele foi até uma caverna esperando que ela acontecesse. Então o Hércules pediu para Zeus que trocasse a imortalidade do Quiron para ele, e assim o seu professor poderia finalmente descansar, e com isso o Quiron acabou morrendo, mas foi eternizado nas estrelas, virando a constelação de Sagitário. A história é muito melhor contada pelo Apolodorus. Olhem aí, o Hércules ecoou os centauros para o Monte Polo, com uma saraivara de tições. Ele enviou flechas atrás dos outros e os perseguiu até Maleá. Lá eles se refugiaram com o Quiron, que depois que os Leptai o expulsaram do Monte Pelion, ele se estabeleceu em Maleá. Hércules disparou uma flecha contra os centauros enquanto eles se amontoavam em torno de Quiron, que penetrou no braço de Elatos e caiu no joelho de Quiron. Horrorizado, Hércules correu até ele, puxou a flecha e tratou o ferimento com uma pomada que o próprio Quiron lhe havia entregado. A ferida purulenta era incurável. Entretanto, o Quiron mudou-se para sua caverna, onde ansiava pela morte, mas não poderia morrer porque era imortal. Prometeu então propôs a Heracles para Zeus para se tornar imortal no lugar de Quiron, e assim Quiron morreu. O signo de Sagitário tem uma mansão lunar correspondente que recebe o nome de Abnihayá, ou, traduzindo, um raio luminoso.
Essa mansão é dominada pelo anjo Quiriel. Ele ajuda a domar os animais selvagens, promove o fortalecimento de prisões, destrói a riqueza das sociedades e obriga os homens a irem para certos lugares. E lembrando novamente, senhores, que esse vídeo aqui é a parte 3 da série. Então se você quiser ver a parte 1 e a parte 2 com outras histórias, elas vão estar no card na descrição para você. Mas você pode ver esse vídeo aqui tranquilo, que eles vão estar na tela final também. E para você que gosta muito de anjos e quer aprender mais sobre, se aprofundar no assunto, eu vou deixar aí na descrição um livro chamado Dicionário dos Anjos, que inclusive eu estou usando para fazer esse vídeo aqui. Vai lá e dá uma olhada para ver se você se interessa. Capricórnio é representado por uma cabra com cauda de peixe, e no caso desse signo tem versões diferentes sobre o que simbolizaria essa figura. A primeira delas diz que Capricórnio seria a babá de Zeus, aquela que alimentou ele enquanto o deus dos trovões ainda era um bebê, a chamada cabra Amalteia. Quando Zeus foi levado para o Monte Dike para escapar de Cronos, história essa inclusive que eu contei no meu vídeo sobre o próprio Cronos, quem amamentou os Zeus foi a Amalteia. E assim que o Zeus cresceu, ele usou a pele dessa cabra para criar a égide, que é o famoso escudo dele, e dos chifres dela ele criou a cornucópia. A Reia, quando estava grávida de Zeus, foi para Creta e deu à luz a ele lá em uma caverna no Monte Dike. Ela o colocou aos cuidados dos couretes e das ninfas Adrasteia e Ide, filhas de Miliceus. Essas ninfas amamentaram um bebê com o leite de Amalteia. Segundo essa versão, Zeus colocou ela entre as estrelas como uma forma de homenagem. Olhem a fonte. Em sua constelação cocheiro está a cabra Capra. Em sua mão esquerda as crianças parecem estar colocadas. Eles contam essa história sobre ela. Permanisco diz isso. Júpiter ou Zeus foi alimentado com o leite de uma cabra, de nome Amalteia, que dizem tê-lo criado. Muitas vezes ela dava à luz a filhos gêmeos, e no exato momento em que Júpiter foi levado até ela para amamentar, deu à luz a um par. E assim, por causa da bondade da mãe, as crianças também foram colocadas entre as constelações. Diz-se que Cleóstrato de Tenedos, astrônomo do século V a.C., foi o primeiro a apontar essas crianças entre as estrelas. Mas Musaeus diz que Zeus fez a Égis com a pele da cabra e mais tarde, cobrindo os ossos restantes da cabra com a pele, lhe deu a vida a eles e os memorizou, retratando-os com estrelas. Outra versão diz que a constelação de Capricórnio tem relação com o deus Pan, não sendo exatamente ele, mas vocês vão entender. O Pan era deus dos pastores e caçadores, dos prados e florestas das montanhas selvagens. Era muito respeitado e temido. Tinha quem passasse pelos domínios dele sempre se tremendo e com muito medo, rezando para que ele não pudesse encontrar o deus cabra. A mãe dele variava bastante, podendo ser Penélope, Timbres ou filha de Driospos. Mas o pai dele é quase sempre o consenso que era o Hermes. O Pan era muito famoso por causa da sua aparência, que lembra muito um sátiro. Na verdade, ele é meio que um deus sátiro mesmo, sendo a fusão basicamente de um homem com um bode. Ele tem chifres e patas de carneiro, o que lembra muito a imagem que a gente tem hoje em dia do diabo. Ele é o responsável pelos ruídos nas florestas e até pelos gritos que surgem do nada. Em uma das histórias dizem que Pan, durante a subida de Tifão no Olimpo, juntou-se com outros deuses e resolveu fugir dali. Ele transformou metade do corpo dele em peixe e pulou nas águas, mas depois teria retornado e ajudado Zeus. Entretanto, dizem que esse ser que fez tudo isso não seria na verdade o Pan, mas sim um outro personagem mitológico chamado Aigipan, que seria um dos Panes, que eram espíritos rústicos das montanhas e pastagens das altas terras, que protegiam os rebanhos e cabras e tudo mais. Basicamente são os sátiros. Apesar de Aigipan ser muito identificado com o Pan, existem pinturas em certas épocas que colocam os dois claramente lado a lado, meio que dizendo que são criaturas diferentes. De toda forma, por essa ajuda que o Zeus recebeu, Aigipan ou Pan foi recompensado ganhando uma constelação nos céus. E tu, Hermes, entregastes a arte das profundezas para guardar a Pan de Coricos e Aigipan da caverna de Coruquiã, em Quilica, teu filho, que dizem que era o salvador de Zeus, mas o matador de Tifão, pois ele enganou o terrível Tifão com a promessa de um banquete de peixes, o enganou para que saísse de seu poço espaçoso e chegasse às costas do mar, onde os relâmpagos rápidos e os raios de fogo de Zeus o derrubaram. Tem 3 mansões lunares ligadas com Capricórnio. A primeira é chamada de Ábeda, ou Albeldac, que seria uma derrota. Essa mansão é governada por Betinael, que propicia as colheitas, lucros, edifícios, viajantes e promove divórcios. A segunda é Sadarraka, Zateboluk ou Zendeldena, que traduzindo seria pastor, e ela é governada pelo anjo Geliel, que estimula a fuga de serviçais, o sucesso na fuga deles e ajuda a curar doenças. A terceira é Zabadola ou Zobel,
Dobrak, que seria deglutição e é governada pelo anjo Requiel, que favorece o divórcio, a libertação de prisioneiros e a saúde dos enfermos. Aquário, cujo símbolo é autoexplicativo, também tem duas histórias. A primeira delas, e mais contada, envolve Ganímedes, o copeiro dos deuses. O Ganímedes era um belo príncipe troiano que foi levado aos céus por Zeus em sua forma de águia, onde ele acabou ganhando a função de ser basicamente um garçom, de ficar servindo os deuses do Olimpo. Mas na realidade, o Zeus levou esse homem para o Olimpo mais porque achou ele muito bonito. A história começa com Ganímedes atingindo a puberdade e nisso ele também revelou uma grande beleza rara, e sua beleza brilhava pelos campos ao redor de Troia. Em uma bela tarde de primavera, o Zeus percebeu Ganímedes e se sentiu apaixonado por ele de uma forma muito forte. O Zeus não aguentou a beleza do garoto e então resolveu sequestrá-lo. Completamente enlouquecido pela beleza do garoto, o Zeus se transformou em uma águia e pousou perto dele. O Ganímedes então se interessou por aquele belo animal e se aproximou também e começou a acariciar as suas penas. Imediatamente o Zeus pula em Ganímedes e agarra ele com as garras e leva ele para o alto dos céus. E no ar mesmo, o Zeus acaba tomando ele, se é que você me entende. E depois disso resolve levá-lo para o Olimpo, e ao contrário dos outros amores de Zeus, que são basicamente perseguidos pela Hera, isso não aconteceu com Ganímedes, que foi recebido até com louvores ali. Ele servia os deuses e a sobra ele derramava sobre a terra para servir os homens, ganhando até uma constelação no céu que se chamava Aquário. Tros, que era o senhor dos troianos, e para Tros, por sua vez, nasceram 3 filhos inculpáveis: Ilus, Assaracus e o divino Ganímedes, que foi o mais adorável nascido da raça dos mortais, e portanto os deuses levaram para si, para servir o vinho de Zeus, por causa de sua beleza, para que ele pudesse estar entre os imortais. A outra versão da origem desse signo é a história de Deucalião, que era filho de Prometeus e Climene. Ele era rei de Pítia e era casado com Pirra. Quando Zeus, após o tratamento que ele recebeu de Licaon, resolveu destruir a raça degenerada dos homens que habitavam a terra, Deucalião, a conselho de seu pai, construiu um grande navio e colocou nele várias coisas para que pudesse sobreviver. E quando Zeus enviou o dilúvio para a terra, que destruiu todos os seus habitantes, apenas Deucalião e Pia foram salvos. Depois de seu navio ter flutuado por vários e vários dias, ele finalmente parou, e de acordo com o que contam, foi no Monte Parnasso, mas outros que foi o Monte Otris, na Tessália, ou até mesmo em Aetna, na Sicília. A constelação de Aquário, ou portador de água, muitos disseram que ele é Ganímedes. Hegesianax, entretanto, diz que ele é Deucalião, porque durante o seu reinado tantas quantidades de água foram derramadas do céu que o grande dilúvio resultou. Aquário tem 3 mansões lunares ligadas a ela. A primeira é Sadabat, ou Shadishhold, que traduzindo seria Estrela da Fortuna. O anjo dela é Abrinael e prevalece na benevolência das pessoas casadas, na vitória dos soldados e impede que não seja exercido. A segunda é Sadalabra ou Sadaláquia, que seria uma borboleta ou uma propagação. O anjo dela é Aziel, que favorece a invasão e a vingança, destrói inimigos, fomenta divórcios, confirma prisões e consolida edifícios. Apressa mensageiros, contribui para feitiços contra a copulação e amarra os membros de um homem a ponto de impossibilitá-lo de cumprir o seu dever. Tem a terceira também, mas como ela se encaixa em peixes, já já eu falo dela. O símbolo de peixes, que é representado por, peixes, só que na realidade esses 2 peixes aí são 2 deuses do amor e da beleza da mitologia grega, que são Afrodite e Eros. Aí você deve estar pensando como que eles viraram esses animais, não é? Mas calma que você vai entender. Afrodite era a deusa olímpica do amor, da beleza, do prazer e da procriação. Os símbolos dela eram a pomba, a maçã, a vieira e o espelho. Nas pinturas, vasos e tudo mais, ela era geralmente retratada nua. E a origem dela diz que ela seria filha de Urano, nascendo no momento em que Cronos castrou seu pai. Aí as boletas do Urano caíram no mar e das espumas nasceu Afrodite. A deusa do amor era casada com Hefesto, mas a ação mesmo acontecia com Ares. Afrodite sempre era acompanhada por Eros, que era o deus do amor, que também é conhecido em Roma como sendo chamado de Cupido. A origem dele varia bastante. Hesíodo, na Teogonia, diz que ele seria um deus primordial, nascendo do próprio caos. Mas ele também pode aparecer como sendo filho de Afrodite com Ares ou de Afrodite com Urano. A história da constelação de peixes é a mesma de Capricórnio, quer dizer, não exatamente a mesma, mas é parecida. Segundo contam,
Afrodite e Eros faziam um passeio pelo rio Eufrates, mas os dois acabaram encontrando o terrível Tifão e ficaram desesperados, e foram pedir para Zeus que transformassem eles em 2 peixes para que fugissem. Peixes. Euritraeus diz que uma vez Afrodite e seu filho Eros vieram para a Síria, para o rio Eufrates. Lá Tifão, de quem já falamos, apareceu de repente. Afrodite e seu filho se jogaram no rio e lá mudaram suas formas para peixes, e ao fazer isso escaparam do perigo. Posteriormente então, os sírios, que são adjacentes a essas regiões, pararam de comer peixe, temendo capturá-los, para que, com a mesma razão, lhes parecessem se opor à proteção dos deuses ou prender os próprios deuses. Peixes tem 3 mansões lunares ligadas a ele. A primeira é Alfarque, ou Fregal, que seria o primeiro desenho. Essa mansão também é ligada com Aquário e favorece a união e o amor dos homens, a saúde dos prisioneiros e destrói prisões e edifícios. O seu anjo é Tagriel. A segunda é Alcara, ou o segundo desenho, o seu anjo é Ateniel. Ele aumenta as colheitas, as rendas, os lucros, cura doenças, mas dificulta as construções, prolonga as prisões, causa risco aos marinheiros e contribui para a suposição de má conduta em quem você agradará. A última é Albotan ou Alchalque, que significa peixes, e seu anjo é Ameniciel. Faz colheitas e mercadorias prosperarem, protege os que viajam por lugares perigosos, traz a alegria para os casais, mas fortalece prisões e perda de tesouros. Bem, no começo eu falei pra vocês que eu falaria sobre o 13º signo, que não é tão lembrado assim e também não é considerado pela astrologia. Entretanto, tem a história dessa constelação e eu achei bem interessante trazer aqui. Esse signo é o chamado Serpentário ou Ofiuco e tem relação com a lenda de Asclépio. O Asclépio era o deus da medicina e também era o deus padroeiro e renomado ancestral dos Asclepíades, a antiga guilda de médicos. Asclépio era filho de Apolo com Coronis. Assim que ele nasceu, a sua mãe acabou morrendo durante o trabalho de parto, e quando ela foi colocada na pira, o Apolo acabou cortando o feto de seu ventre, e disto Asclépio recebeu o seu nome, que significa abrir. O Asclépio foi criado pelo centauro Quiron, que ensinou ele basicamente tudo sobre a arte da medicina. Ele ficou excelente nisso, tanto que ele era capaz até mesmo de ressuscitar os mortos, o que causou um grande problema, e o Zeus acabou tendo que matá-lo com um raio. Após a sua morte, o Asclépio foi colocado entre as estrelas, sendo a constelação de Ofiucus, que significa o portador da serpente, que é referência ao caduceu, que é aquele cajado que tem uma serpente em volta, que é muito usado como símbolo de farmácias hoje em dia. Por curiosidade, alguns dizem que a mãe dele também foi colocada nos céus como Corvus, que é o corvo, e a apoteose de Asclépio, ou seja, a divinização dele, acabou ocorrendo no mesmo tempo. Ele às vezes é identificado como Paion de Homero, o médico dos deuses. Asclépio era retratado como um homem muito bondoso, barbudo e segurando o caduceu. Ele recebeu várias estátuas em sua homenagem. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de deixar aquele like para saber que você gostou. Não esqueça de compartilhar o vídeo também e de comentar aí. Valeu, falou, tchau.